Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Diz a poderosa palavra de Deus no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo iluminado a Mateus, no capítulo 18, versículos 15 a 18. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também, a igreja considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Amém. Deus abençoe. Mais uma vez, exatamente isso, mais uma vez. Eu também perguntei quando Deus me deu essa palavra hoje. Aí disse, meu filho, pergunte para cada um analisar se a igreja vem praticando isso. Eu acredito que daqui para frente sim, mas para trás não. Então conhecer é uma coisa, pôr em prática é outra. E Deus manda insistir, manda pregar. Essa é a atitude que deve se tomar. Conhecer é muito bom. Todo mundo conhece, já ouviu, já sabe de cor. Satanás sabe a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Qual é o problema dele? Que ele não obedece. Ele é rebelde. Então não adianta nós sabermos, porque a responsabilidade aumenta. Você dizer que sabe, mas na hora que é preciso aplicar, você não aplica. Porque a Bíblia diz daquele servo que sabe que tem que fazer e não faz. O que é que acontece com ele? Diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. Então nós temos que entender que a palavra de Deus é ensinada e é colocada para você para ser aplicada. Não é para conhecimento. É o que eu digo, as pessoas têm muito orgulho de recitarem versículos inteiros, demonstrarem que sabem muito da Bíblia. Não interessa isso, meu irmão. A pergunta é, você sabe? Sei. Você recitou bem esse versículo. Na prática, você vive ele? Você aplica ele? Então, a cada dia da nossa vida, fica confirmada a necessidade da repetição da palavra de Deus. Pois muitos escutam, mas não entendem. E muitos outros dizem que entendem, mas não praticam, não vivem, não aplicam. Aí é onde está o problema. Quando eu estou lendo a Bíblia, eu peço muito a Deus, Senhor, vá colocando no meu coração a aplicação. Eu não quero só me lembrar do versículo para recitá-lo, não. Então, eu até aconselho a que as irmãs da escola bíblica com as nossas crianças, elas sempre levantem e alertem para a necessidade da prática. Porque você já viu que a gente se alegra e se contenta só em a criança dizer o versículo? Só ela dizer o versículo. Mas aquela criança, ela sabe a necessidade dela aplicar aquilo quando for preciso? Não. Então você tem que começar a mostrar a ela que ela não é tão só importante ela saber o versículo, como ela aplicar o versículo. Você sabe esse versículo? Sei. Recite, recitou. Se você passar essa situação, você vai fazer como o versículo está mandando? Esse é o questionamento maior. Isso é que nós temos que ensinar para as nossas crianças. Porque é tão comum que a gente se satisfaz só em a criança falar. Só em a criança recitar o versículo. Quando é muito mais importante, é a criança ter a consciência que deve colocar em prática quando ela se defrontar com a situação que se encaixa com aquele versículo.
Muitos que dizem que conhecem e realmente conhecem a palavra, apavorados com a consequência da verdade na vida das pessoas, declaram: não vou falar mais nada. Vou ficar na minha. Já ouvi muito isso aqui. Vou ficar calado. E fazem, né, logicamente, o que o diabo, né, gosta, o diabo quer. Um pacto de silêncio. Nós já falamos isso aqui mais de uma vez. Aí eu vou, meu Deus, mas aí Deus, meu filho, faça uma análise da igreja nos últimos tempos. Daqui para frente, em nome de Jesus, está mudado. Mas para trás, pronto. Quando Deus me leva a pensar isso, sim, você já pregou isso aí, eu já lhe usei. Quando foi necessário, usaram, aí eu caio na real, não, senhor. Por isso que teve tanto problema, não foi? Foi. Então você tem que pregar de novo. É aquela história da prova. Enquanto você não passa na prova, Deus vai lhe colocar na prova. Deus vai colocar na prova. Às vezes o irmão quer dizer, se você é de Deus e você caiu, muito bem, sofra, se levante. Agora presta atenção. Você caiu, você vai pagar o preço, mas aí Deus vai de novo lhe trabalhar, vai lhe preparar e vai lhe passar a prova de novo. Na mesma prova, até você ir passando. Nisso aí chama-se o desenvolver da salvação. Você vai desenvolvendo. Você está na faculdade, num colégio, faz uma prova, não passou? Você tem que estudar para fazer de novo, né? Porque você não passou na prova? Então você tem que fazer aquela prova de novo. A mesma coisa. Só que é muito mais importante essas provas de Deus espirituais do que as provas do colégio. Pacto de silêncio é um código de honra diabólico, comumente usado entre os marginais, e não deve ser a prática do cristão. Lá fora, com os marginais, quem fala morre. Aqui quem fala vive. É o contrário, né? Você vê que coisa tremenda? Lá falou, morreu. Aqui falou, viveu. É exatamente isso aí. Nesse código entre eles, como eu disse, quem fala morre. A igreja de Deus, quem fala vive e é liberto. Você se livra daquilo ali. Quem é cristão verdadeiro não tem medo de se expor. Não tem medo. Porque o medo quem traz é o pecado. Se você não tem pecado, você não tem que ter medo. Não estou falando de tentação. Tentação todo mundo tem. E aprenda e receba o que Deus diz. Não se preocupe, não se enfraqueça pelo fato de ser tentado, mas se fortaleça no Senhor para não cair nessa tentação. Porque a estratégia do diabo é lhe enfraquecer na tentação para lhe derrubar. Quando na verdade, se você tiver consciência da palavra, a tentação é uma oportunidade de você honrar Deus. Vá, se agarra com Ele, clame a Ele, e Ele vai lhe sustentar. Aí o que você vai dizer? Você vai dizer como eu. Rapaz, eu não caí, não foi porque eu não quis, não. Eu não caí porque Deus não deixou. Sou o Senhor, muito obrigado. Eita, mas já andou perto. Se não fosse, que seria de mim se não for o Senhor? Não é o que a palavra diz? Então não estou preocupado não, tentação, eu sei que ela vai vir. Estou nem preocupado, eu estou preocupado, é quando ela vier, como é que eu vou reagir em relação a ela. É isso que você tem que aprender. Quem é cristão verdadeiro não tem medo de se expor, pois Deus nos deixou como espetáculo para anjos e homens. Você tem que se expor no físico e no espiritual. 1 Coríntios 4:9. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Você entendeu aqui? Rapidinho, confirmando tudo que eu falei. Deus lhes põe na tentação, a anjos e a homens, como se nós fôssemos, parece que condenados à morte. Você se sente condenado com a tentação.
É essa a ideia, mas não é isso. Porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Eles estão nos vendo, eles estão... Agora, você recebeu todo o script, né, do pecado. Você foi lá e realizou? Você fez o espetáculo? Não? Então, maravilhoso. Rase o script da tentação e não faça o espetáculo, porque Deus expõe você a anjos e homens. Parece até, como diz aqui, é como se fôssemos condenados à morte. Olha aí o pensamento dele, é o pensamento que você tem. Eu estou condenado à morte. Eu estou fazendo isso, eu estou pensando isso, eu estou condenado à morte. É como se fosse, está vendo? Mas não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Você tem que se amparar nisso e usar a tentação para ir colocando pérolas na sua coroa da vida. Porque cada tentação que você vence e não cai, é uma honra que você dá a Deus. É uma pérola que você coloca na coroa da vida. Eu não sei se consciente, ou por falta de conhecimento, ou pela prática desvirtuadora da palavra de Deus, que é o texto fora do contexto, eu visto de maneira somente literal, o fato é que é muito claro que existe dúvida nesse texto de Mateus 18 no meio de muitos irmãos. Como eu disse, uns por falta de conhecimento, outros usados pelo diabo, tentam se beneficiar, mudando o verdadeiro significado da palavra. Temos que ir primeiro ao irmão e confrontá-lo, depois com a testemunha e depois é que se leva para a igreja. Então, olha, você que gosta do literal, presta atenção no texto. Veja como é que ele diz. O ensino é claro, é direto, indiscutível. Mateus 18,15. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Olha. Esse pecado contra ti, você sabe qual é o... Aqui ninguém sabe qual é o pecado. Como é que você soube que o irmão pecou contra ti? Se é para arguí-lo só. Está se subentendendo que você sozinho descobriu. Você sabe qual é o primeiro pecado que o irmão faz contra você aqui? E que você não se atenta? E que você devia aplicar isso aqui e, arguí-lo entre ti e ele só. Isso quer dizer, presta atenção, que ninguém mais soube do pecado. Porque Deus disse que é você e ele só. Porque sabe qual é o pecado? O primeiro pecado contra você é envenenar seus ouvidos. Quando você escuta e você fica calado, você recebeu a iniquidade dele. Então ele pecou contra você. Está vendo aí? Primeiro logo. Então se ele pecou contra você, você recebeu e ficou calado, você recebeu a iniquidade. Aí Deus manda o que você tem que fazer. Epa, meu irmão, peraí, não venha com essa conversa para mim não. Falar do irmão tal, falar do pastor, olhe, que o senhor lhe repreenda, tá? Eu não escuto isso e estou lhe avisando. Aí no outro dia ele vem de novo, rapaz, é porque você não está vendo não, mas o pastor, olha, para o pastor, meu irmão, mas de novo, meu irmão, pecando contra você de novo, querendo lhe derrubar. Aí você pega uma testemunha e assim vai. Esse versículo, para ser aplicado dentro do contexto, ele deve ser usado somente, primeiramente, para o irmão pecador. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguir entre ti e ele só. O verbo pecar, se o teu irmão pecar contra ti, é como eu falei aqui, ele é muito genérico. E quer dizer, se teu irmão tiver qualquer conduta com relação a você que contraria a lei de Deus ou a igreja. Ora, mas se ele veio e fuxicou nos seus ouvidos, ele contrariou a lei de Deus. Então você tem que confrontá-lo. Na hora que você cala, pronto. Ele pecou contra ti e você caiu no pecado.
Ali você já deu uma brecha. Ali você já abriu uma janela no seu coração para o diabo continuar envenenando. Pronto, começou ali. Então o que é que Deus tem falado? É que a tentação vem, mas repreenda, meu irmão. Não receba. Por isso é que Deus manda repetir. Você já sabe, por que é que você não faz? Por que é que vem o irmão falar nos seus ouvidos do irmão, falar do pastor e você escuta? Olha, pelo amor de Deus, o que é que explica um crente da Siloé ainda atender um telefone de demônios que Deus tirou daqui? Ele quer receber iniquidade, meu irmão. Ele quer receber iniquidade. Ei, fulano, como é que tá lá? Você tá lá? Tu soube quem saiu? Tá vendo? Eu falei. Aí você fica, rapaz, foi. Arreda, filho do cão. Essa era a resposta. Que o Senhor te repreenda, filho do Satanás. Que eu não recebo essa iniquidade, não. Você quer pegar é a mim, bicho ruim. Taca-lhe o telefone na cara. Se for pessoalmente, taca-lhe o dedo. Mas não faz, rapaz. Aí tome iniquidade. E depois de receber a primeira brecha, meu irmão, acabou-se. O irmão lesado, lesado não é abestado não, viu? Porque isso aí tem dois sinônimos. Lesado quer dizer ferido, que foi machucado. Só que aqui cabe também lesado, porque ele deixa o cara empurrar sujeira nos ouvidos dele e fica como um lesado, não diz nada. Então é lesado porque é besta, recebe, e é lesado porque é ferido, ele foi ferido pelo outro. Estava numa boa, estava nada e recebeu iniquidade nos ouvidos e ficou calado. Então o irmão lesado, nos dois sentidos, deve no espírito de amor fraternal e mostrar ao culpado o seu erro, não só no sentido de tomar satisfação e ser restituído, não. Mas ir lá e mostrar como é, rapaz. Que conversa é essa, rapaz? Não, senhor, que o senhor te repreenda, tá? Eu vou fazer de conta que não escutei. Eu não acredito nessa história, a não ser que você me traga provas. Tu já pensou que ninguém pede provas? A lei do homem só condena se tiver prova, rapaz. Aí eu pregando aqui na palavra, eu tenho que fundamentar, eu tenho que ir em Gênesis, passar por tudo, de Apocalipse, porque senão o cara não aceita. Aí o diabo vem e diz, só uma cochichada no ouvido. Aí o cara, para dentro. Eu não entendo isso. Em tudo no mundo se pede prova. No fuxico ninguém pede. Você está vendo que é espiritual? Você está vendo o perigo? Principalmente para que a pessoa, quando você faz isso, é para você descobrir se a pessoa é um rebelde botado pelo diabo ou é um irmão que está caindo numa tentação. Principalmente para que a pessoa se arrependa, confesse e receba o perdão. Porque, olha, todas as pessoas que vêm buzinando, ela está em pecado. Então ela tenta se compensar jogando o pecado no outro. Eu tenho que arrumar um defeito nesse pastor. Porque eu estou em pecado. Aí ela fica... Você vê os que saem daqui? Eles ficam lá, mas não são felizes. Não, eles sabem que são amaldiçoados. Aí eles ficam pisando em brasa. E eu aqui orando por eles, amontoando brasa viva na cabeça deles. Amontoando brasa viva na cabeça deles. Aqui e acolá se torna literal. O fogo pega, queima os cabelos, queima a pele, queima tudo. Mas sabe o que é isso aí? É amontoando brasa na cabeça deles. Porque eles estão fazendo isso e eu estou orando por eles. Então Jesus diz, vai arguí-lo entre ti e ele. Só. Para salvaguardar a honra do irmão que pecou e não sair falando para todo mundo. Não, pai, fulano me disse que foi assim, fulano... Aí sai, pronto, aí sai. É exatamente isso. Pastor, mas de novo você repetindo. Aconteceu de novo, meu irmão. E o preço foi alto, um bocado de gente sofreu.
Um bocado de gente foi machucado, foi ferido. O que era do diabo, Deus tirou. O que era de Deus, ficou ferido. Deus, com a misericórdia, amou, recebeu, deu a demonstração de filho, mostrou que não era bastardo, era filho, deu a disciplina. Se tivesse aplicado isso aqui, tínhamos evitado tudo. Tudo. Sabe o que era que tinha saído? Só o Totolete e a Jezabel. Só. Que era a própria Jezabel. Demônio calado é demônio perigoso. Só não engana a Deus e ao pastor. Porque Deus revela, se não me enganar, era de... Mas, há muito tempo atrás que Deus mostrava. Mas é aquela história. Não era espiritual? Não era discernimento que Deus estava me dando? Pois então, meu irmão, vá orar para Deus trazer à tona. Não pense uma coisa que é lógico e exponha. Você não sabe se é. Você vê uma coisa e diz, não, mas... Aí chega para o irmão, rapaz, eu estou achando, olha aí, ó. Eu estou achando. Eita, rapaz. Aí o irmão daqui acha interessante e engole, bufo. É para fazer o quê? Você está achando que o diabo está falando nos seus ouvidos, rapaz. Que o Senhor te repreenda, se arrependa agora. Se arrependa. Eu não recebo essa iniquidade nos meus ouvidos, não. Que é isso, rapaz? Você tem prova? É isso. Essa é a prática que nós devemos ter, é o que Deus manda. Sem dúvida, Jesus Cristo manda haver uma confrontação. Face a face. Tete a tete. Mas o Satanás, além de burro, é analfabeto, porque diz que confrontar é somente brigar, entrar em luta. É não. Quando no dicionário Aurélio está bem claro que os primeiros significados de confrontar é pôr frente a frente. Confronto, com a frente. Acariar, comparar, cotejar. Quando ele quer confundir o povo de Deus e criar contenda, ele tenta mudar a palavra de Deus. Quanto mais a língua portuguesa, rapaz. Quanto mais a língua portuguesa. Como foi que o pecado entrou no mundo? Foi exatamente adulterando a palavra de Deus. Ele adultera a língua, ele adultera a comunicação, porque ele adultera a palavra de Deus. O que mais o diabo trabalha é em tópico irrelacional. Nós temos que estar atentos para isso. Nós temos que estar atentos para o que nós escutamos. Qualquer coisa que vai contra a palavra de Deus, quer falar do irmão, quer comentar da vida do irmão, nós temos que confrontar. Os holandeses e os alemães usam frequentemente uma expressão traduzida, que eu já falei aqui, que traduzida significa literalmente um encontro entre quatro olhos. É o que você tem que ter. É um encontro entre quatro olhos. Os dois dele e os dois seus. Olhar nos olhos e confrontar o irmão. Se ele for de Deus e for da igreja, por algum motivo, ele enfraqueceu, o diabo entrou nele e ele tentou lhe envenenar. No confronto, ele vai cair na real, vai pedir perdão, vai orar, vai se arrepender, se ele for uma ovelha. Se ele for um lobo rebelde, ele vai ficar com ódio de você. E se continuar e você levar outra pessoa, aí ele sai da igreja. Oh, coisa boa. Então você muitas vezes é usado, presta atenção. Muitas vezes Deus quer tirar um demônio da igreja e ele usa você. Aí você vai e escuta o que o demônio falou. O demônio permaneceu. Deus vai cobrar de você. Porque Deus mostrou para você e você ficou calado. Aí o demônio continuou trabalhando, o demônio continuou falando. Deus vai cobrar de você. Ele quis lhe usar para você fazer a limpeza e você calou. E muitas vezes, pior ainda,
sai passando para frente. Satanás saiba que toda vida que for necessária aqui na Igreja Reformada Siloé, as pessoas vão ter encontro de 4 olhos. Pai, isso é tão real. Olha, quando eu vejo passar por mim desse jeito, rapaz, a família do Totolete tinha medo de mim como o diabo tem da cruz. Eu não sou menino não, rapaz. Você pensa que passavam ali para falar comigo? Rapaz, ninguém nota isso. Eu ficava pensando, rapaz, senhor, ninguém nota. Que elas arrodeiam por aí, passam lá por acolá. E eu só observando. Aí quando Deus disse assim, chegou o momento, viu, meu filho, vai sair. Pode perguntar a Jezabel. Jezabel foi passando, e vem cá. Olhei nos olhos dela, taquei-lhe um abraço. Eu digo, vai-se embora mesmo, deixa eu dar um abraço aqui. Oi, ficou assim, ó. O que está acontecendo? Será que ele sabe? Olha, quem tem culpa. Olha quem tem culpa. Quem tem culpa treme logo na base. Será que ele sabe? Será que ele sabe? Ora, será que ele sabe? Muito mais do que eles. Encontra com os olhos, com o objetivo de trazer a limpo qualquer dúvida e evitar mágoa, ódio, contenda, divisão. Porque o Satanás veio para matar, roubar e destruir, rapaz. Destruir a comunhão, destruir a união, destruir o corpo de Cristo. Como a língua portuguesa é muito rica, quem não gostar do termo confrontar, eu já falei aqui também, pode usar conversa para esclarecimento. Pode ser mais manso. Eu diria assim, sai dessa vida, Satanás, no nome de Jesus. Você pode dizer, meu irmão, em nome de Jesus, que o demônio que te tomou seja agora repreendido. Bem mansinho, mas diga o que tem que dizer. Bem mansinho, não precisa dizer com o pastor Humberto não, diga com amor. Mas diga, sai Satanás dessa vida. Pronto. Importante é dizer, é fazer o que tem que fazer. Mas que vamos trazer a limpo as dúvidas e eliminar os fuxicos e as mentiras, isso nós vamos fazer pelo poder do sangue de Jesus. Ora, se Deus manda os irmãos se tratarem quando houver alguma diferença entre eles, é lógico que o Satanás prega o contrário, rapaz. Satanás manda calar. Você sabe qual é a coisa que mais une um casal? Depois da oração, sabe o que é? Diálogo. Casal que não conversa, meu irmão, ele tem problema. O casal, ele tem que passar a vida dele a limpo quase todos os dias. Você quer ver o momento melhor que tem para isso? É na sua oração. Em nome de Jesus, bote em prática, rapaz. Chegue pelo menos 2 vezes na semana e diga assim, minha mulher, nós estamos na presença de Deus aqui. Vamos ser hipócrita, não? Eu quero perguntar a você, se esses dias eu fiz alguma coisa que lhe magoou, que ficou no seu coração, para não ter a oportunidade de lhe pedir perdão. Não vou justificar, não. Eu quero só que você me perdoe. Você é minha esposa, você é parte minha. Eu não posso morder o meu braço, nem chutar o meu traseiro. Porque você é carne da minha carne. Meu marido, eu fiz alguma coisa que lhe magoou, eu lhe tratei de alguma forma, me deu a oportunidade de pedir perdão. Rapaz, aí puf, para fora. Aí vai orar. Não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Ou seja, antes de dormir, trate. Não deixe que venha a noite e você vá dormir magoado. Ele falou aquilo comigo. Ela disse aquilo. Ela fez aquilo. Não deixe isso. Porque é uma bola de neve. Tenha diálogo com a sua esposa. Com o propósito de pedir perdão. E com o propósito de liberar perdão. Coisa que o diabo mais tem ódio é o diálogo. É a conversa franca entre os irmãos, entre o marido e a mulher.
Coloque isso na sua rotina de oração. Não, mas se não tiver, mas tem que perguntar, tem que perguntar. Não tem nada? Não. Mas eu quero lhe dizer uma coisa que eu não disse essa semana. Já que eu não lhe ofendi, eu deixei de lhe dizer uma coisa, que eu lhe amo. E eu abençoo a sua vida. Eu quero fazer tudo para você ser a mulher mais feliz do mundo. Saiba que eu lhe amo, minha mulher. Que Deus lhe abençoe. Lhe faça uma mulher sábia, próspera. Aí tome bênção, meu irmão. Ou você trata um erro, uma mágoa, ou você abençoa. Quanto tempo faz que você diz que ama a sua esposa? Não, mas eu amo. O ser humano precisa ouvir. Não é adivinho, não. Agora, muitas vezes não dá ouvido à esposa, mas dá ouvido a fuxico. O ouvido que você tem que botar é para a sua esposa. E pedir discernimento se ela está sendo usada por Deus ou pelo inimigo. Aí você tem que admoestá-la, porque a esposa também é usada pelo inimigo. Nós somos humanos. Agora você viu a sua falha? Há quanto tempo você não diz que ama a sua esposa? Eu quero dizer, minha mulher, que eu te amo. Você é importante para mim. Você é um presente que Deus me deu. Hoje você vai chegar em casa e dizer isso para sua esposa. E vai abençoar a vida dela. E vai tomar isso como uma regra de Deus. Se tem algo que eu fiz que te magoou, foi a minha parte humana, foi o inimigo querendo ferir a minha carne, porque tu é a minha carne. Me perdoe, minha mulher. Eu te amo. É isso, meu irmão, que tem que ser feito. Aí você vai ver o que vai ser os casamentos aqui. Mas o diabo, ele pega o contrário, como eu disse, né? Ele ensina, fiquem calados. Ou seja, se enchendo de ódio, rancor, acusando o pastor que cuidou de sua família até agora, tratando com hipocrisia e sendo marionete nas minhas mãos. Isso o diabo falando. Fale para todas as pessoas, mas não fale para aquele que cometeu o pecado. Aproveite e acuse o pastor que vive dizendo que é tão santo. Pastor, você vive de Deus? Eu sou santo. Santo não é separado para Deus? Deus me separou para ele. Minha mãe é que dizia com o irmão meu, dizia, cadê o santo? Meu irmão, cadê o santo? Dizendo que você é santo, meu filho. Eu digo, mas e o que a senhora disse? Eu disse, não faça mais isso não. Diga a ele que eu disse que eu sou santo sim. Porque eu fui separado por Deus para Cristo. Então eu sou santo. Ele é que não é. Mas eu sou. Nunca mais mandou dizer. Nunca mais. Aí eu pegava e cobrava. Cadê? Não chamou mais de santo, não? Diga que é para me chamar. Porque eu sou. Então nós temos que colocar na prática. Quem mais combate essa determinação de Jesus são aqueles que não querem ser tratados. São aqueles iníquos que eles não conseguem. Aí eles não aceitam isso. Corações orgulhosos, rancorosos. Não me toquem, sou o único perfeito. Rapaz, aquele totolete. O que aquele homem tinha de orgulho dentro dele era algo assim, sabe? Eu digo, misericórdia. Como é que o cara consegue ter tanta ruindade dentro de si? Pensar tão mal dos irmãos, da igreja, do pastor. Meu irmão, vou dizer uma coisa. Quando uma mulher pende para ser instrumento do Satanás, não tem inimigo pior para o homem, não. Eu tenho certeza que foi baseado aquele filme, Dormindo com o Inimigo. Que o cara que tem uma mulher que é usada pelo diabo, ele está literalmente dormindo com o inimigo. Pastor, como é que isso não acontece? Se você orar com sua esposa, se você abençoar a vida dela,
se você pedir perdão pelas suas falhas, se você dá a oportunidade dela pedir perdão, se você não acusar, se você não... E quando receber algo que Deus testifica que não é de Deus, porque, olha, não se engane não. Quando a mulher é usada pelo diabo, Deus vai no coração do marido e diz, não sou eu não, viu? Aí você tem com muito amor dizer, olha, você é minha auxiliadora idônea. E o que você está dizendo não vem de Deus. Você não é essa mulher que está falando isso. Você está sendo usada pelo inimigo. Você não é demônio. Você está sendo usada pelo demônio. E com a autoridade que Deus me deu sobre a sua vida, eu repreendo isso na sua vida e digo que lhe amo. A original que Deus me deu. Isso não vai estragar meu amor por você, não. Mas eu vou repreender o que o diabo está tentando fazer. São aqueles que, por falta de sorte, vieram para Siloé. Os que fazem isso. E se enroscaram. Porque ou conta seus nojentos pecados ocultos, ou sai falando do pastor. E esperar um pouco onde estão para ir para o inferno. Ódio, meu irmão. Ódio. Pelo amor de Deus. A palavra, olha, como é que você diz que ama a Deus e odeia seu irmão? Deus que já está no inferno. Rapaz, só em você ouvir a pessoa falar mal do pastor. É porque você é do pastor não, meu irmão. Mas como é que um cristão fala mal de outro sem prova, meu irmão? É lógico que é o diabo que está falando. Como é que tu escuta isso? Eu não entendo isso, rapaz. Eu fico, meu pai, como é que pode? O cara escuta. Está errado, está contra a Bíblia, meu irmão. Você vê ódio no coração da pessoa. Você vê... Ah, pastor, telefone e fala com você porque você atende, rapaz. É só por isso, se você cortasse, não fazia mais não. Mas o seu eu velho lá dentro, sabe? Lá dentro gosta de escutar. Gosta. Aí você escuta. Deixa que ele está pecando contra você. Tu vai engolir aquela iniquidade e tu vai pagar um preço. É o que diz a palavra, só por ter escutado. E a palavra continua dizendo, ó, se ele te ouvir, ó, tá vendo aí, ó, ganhaste a teu irmão. Porque ele estava se perdendo, mas era um homem de Deus. Aí Deus pegou e disse assim, ó, esse filho meu está errando, eu vou mandar ele para você, aí você confronte ele para ele voltar para o caminho, porque ele é uma ovelha. Aí você não faz isso. Aí o que Deus diz? Se você vê o irmão indo para o precipício e avisar para ele, e ele continuar e cair no precipício, desse sangue não te cobrarei. Mas se tu vê teu irmão indo para o precipício e não avisar para ele, e ele cair, desse sangue eu te cobrarei. Então você tem que falar, meu irmão. Você não tem opção não, você tem que falar. Você foi, olha, se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Você foi um instrumento de Deus na salvação do seu irmão. O diabo não quer que você fale para tirar esse privilégio de você. Deus quer te usar. E você escuta o que o diabo fala. Tem uns que dizem assim, eu não confrontei porque não entrou nada no meu coração. Mas entrou nos ouvidos. Entrando nos ouvidos não tem perigo de não entrar no coração não, meu irmão. Não, eu não confrontei porque eu não acreditei. Mas não tem essa desculpa na palavra não, meu irmão. Não, tem que confrontar, não tem, Deus mandou, está mandado, acabou, não tem saída. Só tem um, é fazer o que Deus está mandando fazer. Tem uns que dizem assim, eu não confrontei porque não entrou nada no meu coração, eu perdoei, olha. E o pastor é quem devia tomar providência. Aí. E eu digo, filho do Satanás, adulterador da palavra, o que Deus diz e ordena é, Mateus 18:15, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ó, ganhaste teu irmão. Tá vendo? Tinha um propósito, você não foi por acaso. Aquilo não está acontecendo por acaso. Tem um propósito. Deus queria que lhe usar para você salvar o irmão daquela desgraça. Você calou. Foi você e ele para o buraco. Com certeza, a permissão de Deus tem ali. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça.
E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir, também a igreja considera como gentil e publicano. Olha, as pessoas que saíram daqui em rebeldia, que não quiseram atender isso aqui, Jesus diz aqui que ele tem que ser considerado gentil e publicano. Sabe o que é gentil e publicano? É os do mundo. Aí como é que tu fica com conversa com o do mundo? Como é que tu fica ouvindo no telefone? Ei, como é que tá lá fulano? E Beltrano? Tal. E o casal tal? Já separou? É. Meu irmão, se saiu, não sou eu que digo, é gentil e publicano. Porque não escutou a admoestação de Deus, não foi do pastor Humberto, não. Mas não faz o que Deus ordena. Então o irmão que pecou, permaneceu no pecado, e não tendo o confronto, o esclarecimento, não teve a chance de se arrepender, confessar e ser perdoado, no caso da ovelha. Meus irmãos, olha, para mim, é tão nojento, é tão perigoso, é tão abominável, que aconteceu aquilo que aconteceu na igreja de Coríntios, e ninguém lamentou. Pelo contrário, tem uns aqui que apoiam, são amigões do amaldiçoado, filho de Satanás, que se deitou com a igreja do próprio, com a irmã, com a mulher do próprio irmão, um sem vergonha, um demônio daqui. Era diácono, se deitou com a cunhada do irmão, a mulher do irmão. Pastor, por que você diz isso? Porque ela veio bem aqui e disse. Ela veio nesse microfone aqui e disse. Quem é que estava aqui que escutou? Aí. Pronto. Então eu digo o que é prova. O que é verdade é. É o mesmo que saiu daqui e deitou-se com a amiga da mulher. Então é um filho do Satanás, mas está na igreja. E liga para a gente falando do pastor e tem gente que escuta. Um endemoniado desse que deitou-se com a cunhada, deitou-se com a amiga da mulher, e o cara ainda atende um telefone. Rapaz, é gostar de ser amaldiçoado. Rapaz, quando tu escuta a voz de um cara daquele, tu está sendo amaldiçoado, meu irmão. Pelo amor de Deus, eu estou lutando pela sua vida, eu quero lá saber o que ele diz de mim. Eu não estou preocupado com ele, não, eu estou preocupado com você. Quando você pega um amaldiçoado desse, você está sendo amaldiçoado. Repreenda, diga, filho do diabo, esqueça meu nome, que o Senhor te repreenda. Seu adúltero, filho do Satanás. É isso que você tem que dizer, rapaz. Para proteger a sua família. Porque quando você faz isso, o espírito de adultério, o demônio que tem nele, passa para você ou para sua mulher, rapaz. Porque você é a porta da sua casa. No momento que você abre, o diabo entrou, rapaz. Aí sua mulher cai em adultério, se foi culpa dela não, foi culpa sua. Que abriu a porta da sua casa para o diabo entrar. Você que tem que pedir perdão para sua mulher, se acontecer isso. Esse é que é o problema. Aí a mulher cai numa coisa, ou não cai no adultério, mas cai no outro pecado. Aí não se liberta de um pecado que tem e não sabe o que é. A culpa é sua. Porque está dando margem para o diabo entrar, está dando autoridade, legalidade. O que Jesus diz? Entra em casa, amarra o valente, aí faz o que quer com a família. O objetivo do diabo é esse, rapaz. O objetivo do diabo não é o pastor, não. Porque o pastor, ele sabe que ele não fere. O pastor está com um escudozão aqui de Deus, e tome calúnia, tome injúria. O pastor é apenas o instrumento que ele está usando para lhe pegar. Já que ele não pôde pegar o pastor. É isso que eu digo, é tão nojento, que o cara fez isso, rapaz. E tem uns que apoiam, são amigos dele ainda. Sabendo quem o cara é, sabendo que o cara botou os olhos na mulher dele, estão juntos. Estão juntos. Mas bobei uma mulher daquela pro lado dele, para você não se deita com ela. Bobei. Como é que o cara se junta com um cara desse, rapaz?
Você está vendo como é inadmissível, é incompreensível. O cara se deitou com uma cunhada, com uma mulher do irmão dele. O irmão dele, crente da igreja, e ele diácono. Aí depois se deitou com a maior amiga da mulher dele. Aí o crente daqui escuta um amaldiçoado desse. Rapaz, isso não entra na minha cabeça. Um nojento, um asqueroso desse, não era para chegar perto de você, rapaz. Ele vai lhe tornar imundo, ele vai lhe amaldiçoar, Ou sua mulher cai em pecado, ou você cai em pecado, seu filho, sua filha. É o que acontece, rapaz. Eu não estou aqui brigando pela minha vida, não, estou brigando pela sua. Porque eu estou vendo ir para o precipício, e Deus disse que se eu não gritar, cair, Ele vai cobrar o sangue de mim. Se eu gritar e cair, não vai cobrar o sangue de mim. Está vendo a razão por que eu estou gritando aqui? É por isso. Eu não quero não, meu irmão. 1 Coríntios 5:5, lá na igreja de Coríntios, ó. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, né? Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do próprio pai. No caso dele foi a mulher do próprio irmão. É imoralidade máxima. Imoralidade máxima. E contudo, andai vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Você ainda fica recebendo telefonema, Deus tirou o demônio daqui, e você fica recebendo, rapaz. Rapaz, eu tenho que gritar, eu tenho que falar. Eu não posso correr o risco de carregar essa culpa de ser... Não, eu quero que o cara me justifique, eu quero que ele me diga por que é que ele escuta, por que é que ele fala. Um cara desse não é digno de falar com você, rapaz, isso é um imundo, rapaz. Deus diz que se o limpo se encostar no imundo, tá? Ele não torna o imundo limpo. Mas se o imundo se encostar no limpo, ele torna o limpo imundo. Não sou eu que digo não, é Deus. Então quando tu vai limpo, se encosta no imundo desse, tu se torna imundo, rapaz. Eu fico injuriado, porque eu não, como é que o cara aceita? Não escuta a palavra não? Não escuta não, é grego que eu estou falando. Não, está traduzido para o português. Já foi trazido do grego para o português. Agora continua cometendo o mesmo erro? Não. Não, está aí. Aí, você errar, como diz o ditado humano, é humano. Agora, continuar errando do mesmo jeito, aí é diabólico. É diabólico, é o diabo que está tomando de conta. Quantas vezes Deus já mandou dizer aqui, corta, rapaz. Corta, rapaz. Tu está se tornando imundo, tu tem filho, rapaz. Rapaz, tu tem filha, rapaz. Tu tem mulher. Tu tem marido. Gente que caiu em pecado aqui, que está em pecado aqui, foi por isso. Você quer saber por que é que você pecou, que a sua mulher pecou? Seus ouvidos escutando Satanás, jogando imundícia para você. Eu tenho certeza que sabe de quem eu estou falando aqui. De quem Deus está... Se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai, seu próprio irmão, da amiga. E contudo andais vós ensoberbecidos e não chegaste a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traz praticou, rapaz. Você vai ficar recebendo? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, aí, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor. Hoje, literalmente, hoje oficialmente, eu vou pronunciar essa palavra para aquele imundo. Do jeito que Paulo fez aqui na igreja de Coríntio, eu vou falar aqui. Em nome de Jesus, reunido com vós e meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, seja entregue a Satanás para a destruição da carne,
a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Mas que a carne dele está sendo entregue a Satanás, está. Oficialmente, baseado, fundamentado na palavra. Eu acabei de entregar ele na mão de Satanás. Agora, se Deus vai salvar o espírito, aí é com Deus. Gálatas 2, 11 a 14. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, Cefas era Pedro, viu? Isso todo mundo sabe, é o mesmo Pedro. Resisti-lhe face a face. Ô, Paulo, rei macho. Porque Pedro era o chefão da igreja. Pedro era o... Você não quer confrontar um irmão. Quando Paulo confrontou, foi a Pedro, meu irmão. Aqui, ó, resistir face a face. O que é face a face? Tete a tete. Conversa a quatro olhos. Porque se tornara repreensível. O que é que diz lá o homem para ser presbítero? Para ser... Que seja irrepreensível. E Pedro se tornou repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se. E, por fim, veio apartar-se, temendo-os na circuncisão. Quer dizer, homem de dupla atitude, Pedro estava tendo. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Está vendo aí? Olha, ó, Barnabé é um homem de Deus. Nós vimos um homem de Deus aqui, o diabo usar tanto e todo mundo ficar calado. Porque quando você viu um demônio daquele vir orar aqui contra a doutrina, contra o pastor, meu irmão, se levante, rapaz. Epa! Meu irmão, eu lhe repreendo, viu? Isso aí não é o que o nosso pastor prega aqui, não. E você não tem autoridade para derrubar a autoridade do nosso pastor, não. A igreja ficou calada. O que foi que aconteceu? Chegou ao ponto de derrubar o nosso irmão Barnabé. Aconteceu exatamente o que aconteceu lá em Coríntios. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, a Pedro, na presença de todos, se sendo tu judeu, está vendo? Na presença de todos. Na presença de todos. Se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obriga os gentios a viver como judeus? Por que foi na presença de todos? Porque ele estava fazendo tudo na presença de todos. Está vendo que mudou? O cara veio só para você, nos seus ouvidos, não foi? Então é só você e ele. Na presença de todos, você está vendo um erro? Ele não estava pecando na presença de todos? Pois você se levantasse, rapaz. Epa! Está repreendido, viu, meu irmão? Essa igreja não vai receber, não. Você está pregando o contrário do que o nosso pastor prega aqui. Faça isso em nome de Jesus. Ou ele sai com ódio pelaquela porta e nunca mais volta, ou então ele se ajoelha, pede perdão e nunca mais ele se deixa ser usado pelo Satanás. Veja que Paulo diz claramente que admoestou o próprio Pedro, que nesse caso é chamado de Cefas. Por quê? Porque viu que Pedro não procedia corretamente, segundo a verdade do Evangelho. Gálatas 2,14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho. Você não vê o pastor pregando a verdade do Evangelho, rapaz? Você não está defendendo o pastor, não, rapaz. Você está defendendo o Evangelho. Você diz assim, o pastor prega dentro da palavra. O pastor diz uma palavra e 50 citação. O pastor... Aí o cara vai e diz o contrário e você fica calado. Aí paga o preço, meu irmão. Agora, Paulo, quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, porque não era aquilo que o Evangelho dizia, não era aquilo que o pastor falava através do Evangelho, disse a Cefas, a Pedro, na presença de todos, se sendo tu judeu, vive como gentio e não como judeu, rapaz? Porque obriga os gentios a viverem como judeus? Ou seja, totolete. Se tu vive jogando no bicho, olhando para a mulher aqui, aí agora tu quer dar uma de gostoso para cima do um homem que primeiro, seu covarde, não está aqui. Não se deve falar do irmão na presença, fora da presença dele. Você é um covarde. Tinha que dizer, meu irmão. Cale a sua boca que ninguém recebe maldição aqui sua não.
Mateus 18, meu irmão. Ele não é um pecado de falha comum, não. Presta atenção. Porque, graças a Deus, Deus me lembra para lhe lembrar, porque senão pode ser se lembrar. Pastor, mas Deus não disse que era para perdoar o irmão quando eu perguntei 70 vezes 7, ou seja, infinitamente? Mateus 18 é para confrontar aqueles pecados na hora que você descobriu o pecado do irmão. Primeiramente, o irmão. Está bem claro no texto. E é um pecado que já é contundente. Ou seja, não é uma falha, é um erro. O que você tem que perdoar o irmão é de coisas que ele comete sem a intenção de cometer, mas lhe feriu. Aí você, porque nós somos falhos, eu vou magoar vocês em algum momento, com alguma coisa, mas não um pecado dominante. Aí tantas vezes eu erre, quantas vezes eu fale com você, se eu tiver um dia meu, eu nunca falo duro com ninguém, né? Então, se um dia eu falar duro com você, aí você tem que me perdoar. Porque, primeiro que tudo, eu estou falando a verdade. Então, Mateus 18 é para aquele pecado claro que ele sabia que não podia cometer, está sendo usado pelo diabo. E o pecado para você perdoar 70 vezes 7 é aquele que você não faz até sem ter conhecimento, ou então um pecado comum. Você está numa hora de mau humor, e aí o marido diz assim, meu amor, pega ali um copo d'água para mim, pega você, rapaz, não está vendo que eu estou ocupado? Perdoe, ela está de mau humor. Depois você vai falar com ela, aí ela vai, me perdoe, tal. Então são coisas que você faz ali no ímpeto, você faz, não é aquela coisa premeditada, sabe, não é aquela coisa programada. Essa é que é a diferença. Existe uma grande diferença, você descobrir o pecado do irmão e confrontá-lo, e ficar fuxicando, botando a culpa no pastor. Então Mateus 18 é para tratar também pecados cometidos por um irmão, e que você teve conhecimento, não para você usar como motivo para sair da igreja. Porque tem pecado oculto e sabe que mais cedo ou mais tarde vai ser descoberto. Uma ruma que saiu daqui em pecado, não tinha jeito. Aí eles ficaram esperando. Se lembra não? A vez passada aí, umas caras de santo sentados. Menino, quando aproveitou o pecado, era só se levantando e saindo. Só se levantando e saindo. E eu só vibrando aqui. Olhava para onde tu, bicho, não vai não? Olha que Deus te conhece. Mas menina, foi uma ruma. Eu repreendo o Satanás e os filhos do Satanás, em nome de Jesus, que tentam usar pecados de irmãos para acusar o pastor, como se ele fosse adivinho. Então você deve primeiro, privativamente, confrontar o irmão. Se ele não consertar, chamar uma testemunha. Se ele não consertar, levar para a igreja. Deus mostrou, foi a você, rapaz, não foi o pastor, não. Você é do corpo. Se fosse para o pastor, Deus tinha mostrado, era o pastor. Ele mostrou, foi para você, quem tem que tratar é você. Deus está dizendo com isso que existe a possibilidade dele estar enganado. E quando for privativamente demonstrado, ele vai acordar para o erro e consertar com restituição. Quando eu soube que o filho do Satanás se deitou com a mulher do irmão dele, eu trouxe logo para a igreja? Não. Mas eu disse, se arrependa e não faça mais isso. O que foi que ele fez? Continuou, ela disse que ele continuou, ia lá. Ela já tentando resistir, e segundo as palavras dela, ele ia lá. Até que a sua imundície veio à tona. Que ela mesmo veio com a boca dela aqui, me ligou aos prantos, chorando. Eu não aguento, eu tenho que confessar. Cadê eles? São tão valentões para matar os outros, para não sei o quê? Tá assim, ó. Tá assim. Por que não matou? Ah, viu o demônio mexer com o demônio, rapaz? Mas o indivíduo que é contumaz, acostumado a praticar o mesmo pecado, segundo a Bíblia, num contexto correto, esse elemento deve ser excomungado, expulso da igreja. Porque não é falha, é erro. Nós
perdoamos 70 vezes 7 as falhas. Os erros não. Erro é aquilo que você tem consciência de que é pecado e que você continua fazendo. Aí é erro. Aí tem que ser confrontado, tratado, ou conserta ou cai fora. Falhar. Pessoa peca por falhar. Quando ela faz com boa intenção, ela faz procurando obedecer, mas usa os meios errados e não alcança o objetivo desejado. Uma vez, umas crianças pegaram que boa, não sei o que, e foram lavar um carro de uma irmã aqui. Arruma de criança. Logicamente, acabaram com a pintura do carro. Aquele foi um erro? Foi não, rapaz. Não tiveram intenção, vamos estragar o carro aqui da irmã. Mas, quando a pessoa... Não, vamos para a Bíblia, o que a Bíblia diz? Pronto. Está perdoado, não tiveram a intenção, mas o pai tem que restituir. Então você vai pagar a pintura do carro da irmã. Acabou-se. É só ir para a Bíblia, tem o resultado de tudo. Ou a falha ou o erro, tem que haver restituição. A punição mesmo, o tratamento severo, que é o erro. Errar é saber o que deve fazer e não fazer. O erro é que leva o pecado da omissão. Ou fazer conscientemente o contrário daquilo que é ensinado ou determinado pelas autoridades constituídas, que é o pecado da rebeldia. Isso é um erro. Você não sabe que não pode? A Bíblia não diz, o pastor não vem falando. Então você peca, você erra, quando você escuta e não confronta. Porque você já sabe, você foi ensinado, o pastor falou mais de 50 vezes, mostrou na Bíblia, você escuta e fica calado. Isso não é falha, isso é erro, isso é pecado. Você vai pagar por ele. O pecado proveniente da falha é involuntário. O pecado proveniente do erro é voluntário. Ele é consciente, ele é premeditado, ele é programado, ele é planejado. Agora Mateus 18 ficou claro. Ele deve ser aplicado tanto para o pecado consciente, que é o erro, como para o pecado inconsciente, que é a falha. Quem é que pode dizer que não pode estar havendo um caso de tópico relacional, ou seja, um irmão recebendo uma mensagem diferente da intenção do outro? É o tópico relacional. Agora, para os que já conhecem, sabe que tal procedimento, seja falar do irmão, seja falar do pastor, seja falar da doutrina, é pecado, e eles vivem continuamente fazendo isso, apesar de conhecerem já terem sido admoestados. Esses são os que vivem no pecado, e a Bíblia diz que deve ser repreendido em público. 1 Timóteo 5:20. Olha aqui o que diz, como é que deve fazer. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Por quê? Porque ele vive naquele pecado, ele não cometeu um por acaso. É bem claro que não, então tem que ser na presença de todos, para que também os demais temam. Para quem é de Deus, vixe, rapaz, o negócio aqui é estreito. Eu vou me ajeitar ligeiro, porque senão eu entro já nessa aí. Porque Deus termina trazendo à tona. Vamos acabar com essa hipocrisia de querer exigir que os irmãos usem Mateus 18 para corrigir pecados repetidos e descarados, né? Que como diz Paulo, geralmente há no meio de vós. Ou seja, o cara faz um negócio desse, aí você fala, ei, meu irmão, não vai transar como é de seu irmão não, viu? Estou lhe admoestando. Isso é um pecado imundo, rapaz. Tem que ser vindo à tona, tem que ser tratado, tem que ser... É diferente de um pecado comum, de um pecado que você fez involuntariamente. Vamos lembrar aos literalistas, né, que 1 Coríntios também faz parte da palavra de Deus, né? 1 Coríntios 1:5. Geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Meu irmão, aqui é um caso tão sério, é como se Deus dissesse assim, o irmão está fazendo um corte, não justifica não, viu? Mas ele foi lá, eita, deu uma escorregada, caiu. Não chegou a relações, mas chegou a... Mas
imoralidade descarada. Porque o irmão que faz aquilo ali, depois ele chora. Teve gente que fez corte aqui e caiu, se arrependeu, chorou, quase morre, quase consertou e casou santo. Agora, o cara ficar se deitando, tendo relações. Conversa é essa, rapaz? Isso é um imundo. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio um tamanho... Quem tamanho traje praticou? Era o contrário. Era para você chegar para o pastor e dizer, pastor, lamentar. Rapaz, pastor, esse cara fez isso aqui, vai ficar no meio da gente, pastor. Pastor, não tem condição não, isso é um imundo, pastor. Ele se deitou com a mulher do irmão dele, eu temo pela minha mulher aqui, pastor. Tu quer dizer que o cara que se deita com a mulher do irmão, não se deita com a tua mulher, se ele tiver oportunidade? Aí você vai ter um lobo desse, dentro do redil de ovelhas de Cristo. Onde tem ovelhas, tem um lobo no meio. Essa é essa, rapaz. Contudo, andai vós ensoberbecidos, não chegaste a lamentar para que fosse tirado do vosso meio, quem tamanho traz praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, que eu não estava lá na hora, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo, sua vontade de Deus, no dia do Senhor. Em nome de Jesus, saiam da maldição, não caiam mais nessa maldição, pelo amor de Deus, eu não estou me defendendo. Eu continuo muito bem, obrigado. Pode me caluniar, pode falar, não adianta. Eu não recebo, meu irmão. Eu só recebo o que vem do Pai. Eu estou preocupado demais em lutar contra meus pecados. A minha preocupação é estar de joelho, pedindo a Deus que me sustente para não pecar. Eu estou lá preocupado com o que estão dizendo de mim, rapaz. Essa luta aqui não é por mim, não. É por vocês, Em nome de Jesus, saiam da maldição. Confronte o pecado que você tem conhecimentos, antes de sair espalhando, fuxicando e sendo amaldiçoado. 18:16, Mateus. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Quando se trata daquele que pode estar enganado, e não é algo que geralmente é cometido por ele, ou seja, não é um pecado dominante. Jesus diz, insista, não desista, faça tudo para que ele tenha a oportunidade de arrepender-se e provar que é um verdadeiro cristão, um escolhido, um eleito. Porque o eleito também peca, também cai. Agora, só não confronta que você vai saber. E mesmo que ele não atenda, pois ele pode achar que a testemunha também está errada, Jesus manda dar mais uma chance e orienta como devemos continuar procedendo. 17, se ele não atender, diz-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera como gentio e publicano. Já falei, quem era o gentio e o publicano? Eram exatamente as pessoas que não haviam se convertido. Eram os gentios e os publicanos. Não havia se convertido, não tinha Cristo. O que com um elemento desse que é no meio da gente? Quer dizer, com um crápula daquele é cristão? É convertido? Conversa é essa, rapaz? Você conversa é essa, meu irmão? Rapaz, eu sou o pior dos pecadores libertado. Há meses atrás eu quase caio com a prostituta. Mas com a mulher do meu irmão, eu ter coragem, rapaz, isso é um filho do diabo, isso é um filho do Satanás. Porque o cara, é como se dissesse assim, rapaz, a tentação, tudo bem, você é homem, tivesse caído com qualquer uma, se arrependesse, chorasse, mas com a mulher do irmão, aí em seguida com a maior amiga da mulher dele, meu irmão, pelo amor de Deus, como é que você tem coragem de ouvir a voz de um elemento desse? Como é que você tem coragem de ouvir a voz de um elemento desse? Como é que você tem coragem de cumprimentar? Eu não sei não, sinceramente. Eu estou muito bem obrigado. Agora você que está fazendo isso, está difícil para a sua vida.
Que ensino maravilhoso, profundo e perfeito que Jesus nos dá aqui. Pois, na verdade, Ele está nos usando para expurgar da igreja aqueles que não são cristãos, mas estão com a capa de cristão. Mas aí você não faz o que Jesus está mandando. E o lobo continua aqui. Aí quando saiu, foi a irmã dizendo que era um tarado olhando para as irmãs. Foi para a praia uma vez, ficava igual o Zé Bobão, com a língua de fora, olhando para a bunda das irmãs. Inventava de ir para a praia, chamar as irmãs, viu? Isso com a mulher dele. Aí umas 3, 4 irmãs veio me dizer, pastor, tarado estava lá. A irmã passava, ele ficava olhando para a bunda da irmã. No meio de nós. Aí sai daqui, você escuta um telefonema desse. Meu irmão, eu vou lhe repetir para não ser cobrado seu sangue. Prepara teus couros. Porque a maldição está em cima de você. Você era para dizer, se afaste de mim, que o Senhor te repreenda. Satanás não vai jogar maldição em mim através de você. Pessoa que é admoestada por um irmão, depois por outro, como testemunha, e depois pela igreja, e continua no erro, isso é um rebelde, meu irmão. Dessa forma ficou comprovado que o erro dele não era por engano, e sim a prática do discípulo de Satanás, conhecida como rebeldia. E se você, meu irmão, não agir dessa forma, os rebeldes nunca serão revelados e expulsos, excomungados da igreja, como deve ser. Sem dúvida, a rebeldia dos discípulos de Satanás, e deve ser considerado gentil e publicano, não fazem parte do Israel de Deus. É exatamente por isso que Jesus usa o texto de Deuteronômio 19:15. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade, ou por qualquer pecado. Seja qual for o que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, se estabelecerá o fato. Você foi só, depois chamou, foi com outro. O cara acabou, está estabelecido. Não tem conversa, rapaz. Não tem conversa, tem que detonar mesmo. Detonar. A igreja que Jesus fala é o Israel de Deus. E esses obstinados e rebeldes não fazem parte do povo de Deus. Olha como é sério. Se nós não trouxermos à tona, não tratarmos, estamos contribuindo com o Satanás para infiltrar os seus dentro da igreja. É sério. Porque os discípulos de Satanás não vão resistir ao confronto da verdade. E sabemos que a verdade de Deus em Jesus Cristo é a única verdade que liberta e que salva. Ou o cara se liberta e se salva, ou ele sai. Agora, a única opção que não é possível é você ficar calado. É a única, essa é inaceitável. O verdadeiro cristão, o verdadeiro pastor, não negocia a disciplina na igreja. Até porque sabemos que o verdadeiro cristão aguenta toda espécie de injustiça, ingratidão, injúria por amor a Cristo. Aguenta, ele aguenta. Se ele for cristão, por amor a Cristo, ele fica. Os rebeldes saíram, sabe por quê? Porque são filhos do Satanás, são rebeldes, não quiseram disciplina não. Qual foi o exemplo do outro irmão? Filho de Deus, né? Arrependeu-se, voltou-se, humilhado, pedindo perdão. Filho de Deus. Filho do Satanás é rebelde, meu irmão. Quer conversa não. Aí o que é que estão dizendo? Ah, bestado. Ah, puxa-saco. Ah, um ódio. Porque Deus revelou o filho do diabo e revelou o filho dele. Pedro fez isso com não é o Totolete não, estou falando do Pedro Apóstolo, viu? Traiu Jesus e Judas também. Judas foi se enforcar e Pedro chorar. Então é possível, meu irmão. É possível. Ou seja, os que são de Deus permanecem em qualquer circunstância. Pois afinal de contas são discípulos verdadeiros de Jesus Cristo, que por não terem cumprido a palavra que Deus mandou, caiu. Caiu. Porque se ele repreende no começo logo, não tinha passado pelo que passou. E mesmo injustiçados, sabem que serão galardoados pelo Senhor. Por isso são regozijados e alegres. O Senhor Jesus nos garante isso em Mateus 5, 11 e 12. Olha aqui, olha o que ele diz. Ó. Bem-aventurados sois. Isso aqui é para mim, meu irmão. Que seja para você também.
É por isso que eu me consolo. É por isso que eu fico numa boa, apesar de tudo. Olha aqui, ó. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, alegrai-vos, eu me alegro. E exultai, eu fico altamente exultado, fico alegre, eu fico... Porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram ante vós. Está vendo aí tua bênção, meu filho, pastor Humberto? Do jeito que fizeram com os profetas, perseguindo, tentando, estão fazendo com você. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Aí eles estão me ajudando, rapaz. Então o problema de quem é? Quem é que está sendo injuriado e caluniado? Sou eu. Jesus manda, por causa de quem? Por causa de Jesus. Aí Jesus disse que o quê? Que eu me alegre, que eu fiquei exultante. Agora você carrega a maldição. Então, o pastor ganhou. Você perdeu. O Satanás e o discípulo dele já estavam no inferno. Se não houver confronto e o tratamento, jamais saberemos quem é o verdadeiro cristão dentro da igreja. O irmão que arrependeu-se e voltou, ele nunca vai ser o mesmo para mim. Porque se eu confiava nele, se eu achava que ele era um homem de Deus, agora é que eu acho mesmo. Porque ele passou da prova, meu irmão. Ele foi confrontado, ele foi disciplinado, e ele baixou a cabecinha, humilhado, e foi ali e recebeu a disciplina. Ele não virou e mostrou as garronas do Satanás, não. Do lobo, não. Então, ele não pode ser para mim a mesma pessoa. Comeu mais uma ruma de sal comigo. Eu sei. Agora, mais ainda, o caráter cristão dele. O que é verdade tem que ser dito. Estou aqui jogando, não é a verdade. Um saiu, rebelou-se, teve a oportunidade e não voltou. Filho do diabo. O outro quase morre de dor. E voltou arrependido, pediu perdão e consertou. E recebeu a disciplina com alegria. Pecado tem que ser tratado com confronto. Satanás tem que ser envergonhado. E não o povo de Deus. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. É maravilhoso agora, como nós entendemos o contexto do versículo 18. 18, né? Para encerrar. Em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Ou seja, depois do confronto, o irmão que ficar ligado na igreja já estava ligado no céu, meu irmão. Aí não tem quem desligue. Pastor pode bater, disciplinar, humilhar ele e tudo, mas ele fica. Porque o que foi ligado no céu é ligado na terra. Agora, o que foi desligado no céu, trate de desligar na terra, né, velho? Porque senão você vai pagar um preço alto. E o problema é que é desligado lá e não querem desligar aqui. Aí fica difícil. Ou seja, é fazendo gato na instalação, não é gato que chama, né? Jesus desligou lá, aí o cabo faz um gato aqui para ligar o demônio. Tem que desligar, meu irmão. Não adianta não está desligado lá, pois não queira não, que você vai pagar o preço. Depois do confronto, o irmão que ficar ligado na igreja, já estava ligado no céu. Ele era o eleito. Mas o indivíduo que depois do confronto for desligado da igreja, é porque já estava desligado do céu. Não era eleito de Deus. Foi tu que desligou? Não, rapaz. Tu externou o que Deus já tinha feito. Tu não tem poder para desligar de ninguém que diga não. 100 mil pastor Humberto não tira um crente, um cristão, um eleito da igreja, rapaz.
Pastor Humberto pode pisar nele, massacrar ele, pastor Humberto vai pagar o preço se for injusto com ele. Mas ele não larga Jesus. Ele não larga Jesus. Não tem perigo, tem perigo. Pastor Humberto não consegue desligar aqui ninguém na terra que foi ligado no céu. Assim como pastor Humberto, nem você consegue ligar ninguém aqui que foi ligado no céu. Essa consciência nós temos que ter, rapaz. Então o que Jesus Cristo quer é que sejamos instrumentos e com coragem de fé, façamos o que Ele ordena através de nós, a sua vontade que já está feita no céu, se manifeste na terra. Desligou lá? Vamos manifestar a vontade de Deus, vamos desligar aqui. Ligou lá? Vamos manifestar a vontade de Deus, vamos ligar aqui. Lembrando assim que nunca, jamais, ninguém perde a salvação. Por isso, inevitavelmente, só sairão da igreja aqueles que não são realmente eleitos de Deus. Eles fogem da sã doutrina, eles são rebeldes, eles são discípulos de Satanás, eles não aceitam a palavra de Deus. Não é o pastor Humberto, não, é a palavra de Deus que eles não suportam. Lembrando assim que nunca mais, jamais, ninguém perde a salvação. Por isso, inevitavelmente, só sairão da igreja aqueles que não são realmente eleitos de Deus. Nunca devemos esquecer que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E como nos diz o Senhor em Efésios 5:27, para a apresentar. Para que foi que ele morreu por ela? Para que foi que ele sofreu por ela? Para que foi que ele pagou por ela? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Foi para isso que Cristo morreu, rapaz. Como é que Cristo vai morrer e aceitar um imundo se deitar com a mulher do irmão, rapaz? E ficar dentro da igreja? E sai e fica com papo com você? Longe de mim um negócio desse. Então a igreja verdadeira tem que ser tratada para ser uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Pode ter esse defeito dentro da igreja. Ela é a noiva de Cristo. Por isso a igreja reformada Siloé vai continuar se tratando, trazendo à tona o pecado oculto, confrontando, para que seja uma igreja formada exclusivamente por reformados eleitos de Deus. Aplicando corretamente Mateus 18, 15, 18, como Deus mais uma vez nos esclareceu aqui, e aplicando 1 Coríntios 5, 1 a 5, que manda que entregamos ao Satanás aquele que insiste na prática dos mesmos pecados. Eu quero agora, em nome de Jesus, fazer as minhas palavras, fazer minhas as palavras que Deus autorizou Paulo a fazer para Timóteo. Assim como Paulo impôs as mãos sobre Timóteo, e este recebeu o dom de Deus pela imposição das mãos de Paulo, muitos aqui receberam esse dom pela imposição das minhas mãos. 2 Timóteo 1:7. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao meu amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não tem dado espírito de covardia, mas poder de amor e de moderação. Então reavive isso, pelo poder que Deus deu através das minhas mãos, que eu impus sobre vocês. Reavive o dom que Deus deu. E repreenda o espírito de covardia. Trate, lute pela igreja, é pela noiva de Cristo. Sinta a dor que Deus sente quando a igreja é maculada. E trate de limpar, parta para cima, confronte.
Você não está perdendo irmão, não. Você está expulsando um demônio de dentro da igreja. Os que aqui estão receberam o dom de Deus pela imposição das minhas mãos. Escute e receba essa admoestação. 2 Timóteo 1,6. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Você já pensou, pai? O poder que Deus dá ao homem que ele chamou. Reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. O dom é de Deus, mas foi para ele pela imposição das minhas mãos. Então, em nome de Jesus, eu falo isso para o irmão que retornou e para aqueles que vão receber. Que em nome de Jesus, reavives o dom de Deus que há em ti. Olha, ó. Há em ti, sabe por quê? Pela imposição das minhas mãos. É pela imposição das minhas mãos. É a palavra que diz, não sou eu não. Estou só obedecendo. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Eu não sei quantas vezes eu preguei essa palavra. Só sei que ela foi totalmente renovada. E eu creio em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que agora ela não entrou de um lado e saiu do outro, mas ela foi direto para o coração. Eu creio em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que aquele irmão que Deus escolher para colocar essa prova, ele não vai ter dúvida do que tem que fazer na mesma hora. Não, pastor, mas aqui nós estamos tudo tratados. Deus vai mandar a gente para a igreja, viu? Aguarde aí que Deus vai mandar a gente para a igreja. Pode esperar. Escute o que eu estou dizendo. E eu estou saindo de novo, viu? Eu já disse um bocado de vezes aqui que essas minhas viagens, ela tem um objetivo muito maravilhoso que eu glorifico a Deus. É meu descanso, meu lazer. Só não descanso da oração, porque ninguém descansa de oração. Tá? Mas tem outro objetivo muito grande. Sai, pastor. Sai, meu filho, para manifestar os demônios, para ver como é que a igreja reage. O que vocês fizeram das últimas vezes? Ficaram calados, né? Calados. Agora não fiquem mais não. Não fiquem mais não. Em nome de Jesus, a quem muito é dado, muito é cobrado. Deus mandou pregar isso aqui, eu fico maravilhado. É Deus. Porque como é que eu já preguei isso aqui. E parece que é a primeira vez que eu recebo de tanta unção, de tanto amor, de tanta vontade que Deus tem, que a igreja coloca em prática. Às vezes eu digo assim, Senhor, mas eu já preguei, vai ser 10 minutos. Vixe, 10 minutos. Ó. Só se for depois de 3 horas, falta 10 minutos para terminar. Depois de 3 horas. E assim, pelo poder do Espírito Santo, com a maravilhosa graça do nosso Deus e Pai, possamos ter o privilégio de fazer parte da verdadeira igreja de Cristo na terra. E por toda a eternidade, uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.